estão assustados, estão desesperados, por quê? Porque eles não são ministros da Suprema Corte. Sim, eles são farsantes. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Você conhece aquele velho ditado, não é? Confiar no próprio taco. O sujeito que é uma fraude, é aquele que está falseando. O sujeito que é uma fraude sempre tem medo. O executivo que não sabe nada, quando está num posto alto, tem medo de fazer alguma coisa errada e que descubram que ele é uma fraude. O charlatão que vende cura, ele tem medo que descubram a fraude. O pastor que engana com cura milagrosa e sabe que ele não tem esse poder, ele tem medo de ser descoberto. Todo criminoso tem medo de ser descoberto. Todo mundo que está fazendo alguma coisa errada tem medo de ser descoberto. E por que eles têm tanto medo? Porque eles têm medo de ser descoberto. Porque para ser ministro, a Constituição, ela dá requisitos. Por exemplo, para você abrir uma empresa, um requisito você tem que ter capacidade jurídica. Ou seja, com 10 anos de idade, você não pode abrir uma empresa. Não pode. Com 9 anos de idade, você não pode contrair matrimônio. É um requisito legal, necessário, indispensável. Ah, veio a menina de 9 anos aqui e ela se casou com o senhor de 76. Ah, ela falou que queria. Não importa, o ato jurídico é nulo. Quer dizer, ele nunca foi uma realidade jurídica porque o requisito legal, necessário, não estava lá. E qual é o requisito legal necessário do ministro do Supremo Tribunal Federal? Mais de 35 anos. Ok, todo mundo lá já está na idade do lobo. Brasileiro, nascido no Brasil, nato. Ok. Agora, o problema, meus senhores, está no principal requisito, que é notável saber jurídico. Notável saber jurídico é quando aquela pessoa conhecida no mundo jurídico como o mais respeitado dos respeitados. Vamos falar do professor Moreira Alves, que morreu ano passado. Deve ter morrido de desgosto. O professor Moreira Alves aposentou-se em 2003, mas era a maior autoridade. Quando a gente passava perto do Moreira Alves na faculdade, a gente fazia até o nome do pai. Ives Gandra, pai e filho. Ives Gandra, pai. Isso é um notável. Agora, olha para essas fuinhas e pega o currículo, porque tem que ser o currículo de antes de ser ministro, não de depois. Porque o Supremo não é um lugar para revelações. O Supremo é um lugar para revelados. É isso que o notável saber jurídico pede. Então você olha aí, notável saber jurídico. Então eles têm medo. Eles têm medo de que em algum momento se descubra que eles não têm notável saber jurídico. E porque eles só agem à revelia do notável saber jurídico, é que eles fazem este monte de perversão. E é claro, eles têm medo da população. Porque eles não são juízes legítimos, eles não são ministros legítimos, eles são ilegítimos, usurpadores do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que vai acontecer com eles? Nada! Porque nosso Congresso é uma vergonha!